Hoje a gente está gravando para falar sobre o nosso trabalho. A gente decidiu fazer um debate, na verdade, sobre as ideias que a gente teve, e em cima disso a gente vai comentar sobre o tema e sobre o que vai ser esse curta. A ideia inicial que a gente teve foi a partir do filme que a gente assistiu, O Retrato de Dorian Gray, que fala sobre essa questão da eterna beleza, da juventude eterna. E é uma coisa que é muito problematizada na sociedade, porque as pessoas buscam isso. E a gente achou que nada melhor do que falar desse tema, o ícone da Miss, que é uma coisa que representa nada mais que uma beleza infinita, porque ela é bela em todos os sentidos, não só na beleza exterior, mas também no quesito interno, que ela tem que ser muito educada, muito bem apresentável, sempre, roupa, tudo. E aí a gente decidiu falar sobre isso. O quanto elas sofrem, o quanto é bom, o quanto é ruim, o que isso realmente significa na nossa sociedade, se isso realmente ainda existe, esse valor da mídia, porque hoje em dia as coisas estão meio que perdendo seu valor e é difícil. E quando a gente vê um concurso de Miss, a gente vê que parece que não mais faz parte do nosso tempo, não está mais aqui com a gente. E aí, a partir disso, a gente vai falar desse trabalho. O curta seria produzido como se fosse um documentário, com questões, perguntas, entrevistas. E a gente escolheu uma senhora que foi Miss, que teve seu tempo, que agora passou a sua idade, e uma jovem. A gente formulou 5 perguntas que a gente ia fazer tanto para uma quanto para outra, para a gente ter uma noção do que uma espera, do que uma tem a falar desse tempo que já passou. A primeira pergunta é: qual motivo levou você a participar de um concurso de Miss e posteriormente embarcar na carreira de modelo? Acredito que antigamente, nessa época em que essa Miss mais velha entrou nessa carreira, era uma forma de conseguir alguma coisa. Era um padrão que não é o de hoje, ele era um pouco menos rígido, né? Na época não tinha cirurgia plástica, as medidas eram um pouco diferentes. E acredito eu que seria um pouco uma forma de uma profissão na época, acredito eu. Eu acho que era uma questão familiar também. As famílias que tinham um poder aquisitivo maior, ou que tinham uma história, uma coisa enraizada, que tinha uma questão familiar realmente, era um orgulho ter uma filha Miss, representando sua cidade, representando aquilo ali. Então era uma coisa que vinha da família, que vinha da questão, aquela beleza simples, que não tinha muita coisa, e que era bonito, representava uma menina na época virgem, na época, uma questão mesmo imaculada da beleza, uma beleza imaculada, uma beleza que é padrão, que está ali, mas que não tem as coisas de fora, que é as plásticas, as dietas. Antigamente era assim, né? Eles prezavam a educação, o bom gosto, a simplicidade, a beleza mais simples da pessoa mesmo, que mudou com as Miss de hoje, né? E elas acabavam embarcando na carreira de modelo, que antigamente também não tinha essa questão de ser muito magra, ou ser... Eram coisas de influências de famílias que se conheciam, a Miss ganhava, enfim, participava de uma campanha. Então ela virava um ícone de beleza, mas era uma beleza mais próxima do que era realmente a vida real, a questão real da coisa. Uma outra pergunta, número 2, seria: o que a beleza representa para você? Eu acredito que numa Miss jovem, hoje a beleza representa tudo, porque é tudo que ela precisa para estar ali naquela carreira, para estar fazendo o que ela precisa. Só que a beleza de hoje, ela é ditada por um mercado, por uma indústria que quer produzir. Exatamente. E eles não pensam na questão interior, de valorizar o interior, ou aquilo que ela já tem. Eles querem reproduzir, fazer novas pessoas. Montam padrões e produzem em série. É isso basicamente que a beleza faz hoje em dia.
E realmente elas representam muito para essas meninas, como elas trabalham com a beleza, elas estão o tempo todo trabalhando a questão da beleza, sempre ficando mais bonitas. E as pessoas que fizeram parte daquela época, hoje em dia, elas também estão assim, porque elas não querem perder a beleza. Porque para elas a beleza não pode passar, aquela questão não passa, é uma coisa que fica. Assim como o retrato da Vedete, ela quer estar sempre bonita, então entra aquela questão, a beleza eterna. E as senhoras que foram misses ou modelos também têm essa questão e sofrem muitas vezes por causa disso, porque elas não têm mais a mesma juventude de antes. Por mais que estejam jovens por dentro, tenham um pensamento e um coração jovem, a beleza não está mais igual antigamente, então elas sofrem por isso, porque elas querem se enquadrar no padrão que não é páreo, não está perto do que elas podem. Outra pergunta, número 3, como você imagina seu futuro em relação à beleza? Eu acho que quando você é jovem, você tem essa beleza palpável, é difícil você imaginar daqui a 10, 20, 30 anos você sem ela, ainda mais uma vez que vive disso. Como é que você vê essa relação? Eu acho muito difícil alguém dizer como é que vê, só que depois quem já passou por isso, uma vez mais velha, vê isso e deve ser muito frustrante. Você viver sua vida toda em função daquilo ali, as pessoas te acharem bonita, contratarem você, ou terem uma visão de você em relação à beleza e isso passar, você perder isso, que era o mais importante da vida delas, né? A maior parte da vida com aquilo. Verdade. Eu acho que é realmente isso, porque uma menina não se imagina ficando velha ou estando velha e perdendo alguma coisa da sua juventude. Eu acho que as pessoas já se preocupam, hoje em dia tem um tratamento, eu boto um botox, eu faço uma plástica, faço isso, faço aquilo, e aí eu permaneço jovem, eu perduro essa minha beleza. Então acaba entrando para a questão do mundo mesmo, que é uma questão montada, padronizada, da estética, né? Bom, a questão número 4 em algum momento você se questionou sobre os padrões que são aplicados aos concursos ou sobre as exigências feitas a uma Miss? Acho que antes era bem mais exigente no sentido de prezar mesmo a individualidade, essa coisa mais familiar. Elas não podiam ter tatuagem, não podiam ter cirurgia plástica, não podiam ter nada, era uma beleza mais natural. Hoje isso já é descaradamente fora de questão, quanto mais o padrão você tiver, quanto se fizer a plástica para o nariz fino, você tem que colocar o botox para poder aumentar a bochecha, para aumentar a boca, tem que colocar o silicone, tem que fazer a lipo para tirar a barriga. Ficou uma coisa meio que padronizada. Você acaba perdendo o que você tem o que a mulher tem de bonito por ser diferente, por ser só dela. Isso acaba influenciando também muito as mulheres que buscam isso, achando que isso é o padrão de beleza, esquecem que o padrão de beleza é delas, aquele que é só delas. E sofrem por isso também, fazem mal a elas mesmas por causa disso, né? E eu acho que elas não se questionam sobre o padrão de beleza que tem que ser, sabe? O tempo todo elas buscam se encaixar naquilo e elas não se perguntam, eu realmente quero, ou o meu corpo chega a se encaixar nisso, porque o corpo, você pode sim ter um corpo mais saudável e etc, mas ele nunca vai se encaixar num padrão que não seja o seu. Isso você nunca vai alcançar, a não ser que você faça plástica. Agora, a questão delas pensarem, realmente eu quero isso, não, acho que não existe isso. Quando elas encaram isso, elas vão com tudo. E às vezes sofrem muito por causa disso. Bom, a quinta pergunta é ser Miss, esse personagem de uma beleza intocável. Existiu em você, nesse lugar, um desejo de ser amada? Qual tipo de reconhecimento você espera? Eu acho que quando uma menina hoje em dia pensa em ser Miss, eu acho que existe sim uma questão do ser amada, do ser reconhecida por algo. Eu quero ser amada, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que as pessoas me achem bonita e que elas sigam o meu modelo, que elas façam a mesma coisa que eu faço. Só que isso é uma coisa que é um pouco distante do que realmente é real pra mim. A questão do real aí eu acho que fica meio perdida. Entra um pouco da questão imaginária e esse amor não pode ser muito bem preenchido, porque nem sempre... Acho que o amor que não existe, real, não pode ser preenchido. Então ela não vai ser amada como ela gostaria. Então ela vai ficar eternamente buscando isso e se perdendo nesse meio. Eu acho que esse padrão de Miss hoje,
ele não vai só ser Miss. As meninas querem ser modelos, as meninas querem ser atrizes, as meninas querem malhar, querem ter um corpo bonito, elas tiram foto, colocam na internet para receber curtidas. Isso eu acho que é uma forma um pouco de desespero, eu acho, sabe? Acho que a indústria induz muito a isso. As redes sociais, as mídias, tendo é muito acessível para todo mundo conseguir isso. E isso acaba tornando, até a televisão acaba tornando um modelo, um estereótipo que leva a ser seguido. E acaba tirando o lado intelectual, o lado psicológico, as ideias que essas pessoas têm, que essas meninas têm, que elas querem alcançar de qualquer forma a fama, a beleza, se achar bonita. E eu acho que isso tudo não é bem por aí. Eu acho que se preencher por dentro, se preencher com ideias, com questionamentos, com um intelecto mais apurado, seria essa forma de chegar lá, mas infelizmente todo mundo pensa assim, né? Recentemente a Beyoncé lançou um clipe falando sobre essa questão da Miss, e ela fala que a beleza é o mal da sociedade, é o mal do mundo, é o mal da nação, é uma doença que foi implantada. E ela faz uma crítica muito grande aos concursos de Miss, e ela se pergunta o tempo todo o que realmente é a beleza. O que é beleza? Porque eu posso ser bonita e você também pode ser, e a gente é diferente, existe uma diferença aí. E a gente também pode ser bonito por dentro, pode se preencher de coisas boas, de conhecimento. Eu acho que falta um pouco dessa questão do conhecimento, da onde a gente pode chegar além, ainda mais para a questão da mulher, que é um lugar que está sendo alcançado aos poucos. A mulher não tinha voz, hoje em dia ela tem voz na sociedade. Eu acho muito importante a mulher buscar esse passo. Eu acho que o concurso de Miss seria também um lugar para botar essas ideias, implantar essas ideias, mulheres inteligentes, que tenham projetos, que tenham ideias que possam ser realizadas, que possam ser levadas adiante, e não ficar só nessa questão da beleza, porque antigamente a mulher não tinha voz, então o concurso de Miss era só um concurso de beleza, ela era bela e ponto, ela não podia falar. Se ela tinha um marido, o marido falava por ela, e ela era apenas a beleza, só isso, ela se amava, se produzia, saía e não falava. Hoje em dia não, eu acho que a gente pode trazer, sim, a questão da inteligência, da educação, do que ela puder contribuir para a sociedade quanto pessoa, quanto ser pensante também, e não ficar só nessa questão da beleza. Então a gente vê que no mundo de hoje em dia existe uma crítica muito grande sobre essa coisa da padronização da beleza, sobre as dietas, sobre etc. das coisas, e entra esses ícones da Miss, da modelo, não da atriz, mas da Miss, da modelo, muito grande, como sempre bela e falta alguma coisa. E aí, na questão da música, ela também fala disso, sabe? O que você realmente é, o que realmente você pode ser, não só um concurso que a sua mãe, porque também tem uma questão muito grande da mãe, que influencia a filha, que fala, não, filha, você tem que ser bonita, tem que participar de concursos, nessa coisa também. Então, aumentar essa coisa, trazer outras ideias, trazer outros patamares para esse meio, não só de beleza, não só de uma beleza eterna, porque isso pode passar, como a gente vê. No nosso curso a gente quer abordar isso, é um tema realmente muito atual no dia de hoje. A gente quer saber onde isso vai levar do ponto de vista de uma pessoa que já passou por isso e onde uma pessoa quer chegar do ponto de vista de quem está começando. Então é isso que a gente quer abordar e a gente espera fazer um bom trabalho. É isso.